O antigo asilo da cidade sempre foi cercado de histórias. Por décadas, os vizinhos relatavam sons estranhos à noite. Passos que ecoavam pelos corredores vazios, risadas baixas que pareciam vir de quartos interditados e o ranger de portas que ninguém abria. Mas ninguém ousava se aproximar. A construção, grande e austera, tinha janelas que lembravam olhos observadores, e o vento parecia sussurrar segredos antigos pelas frestas. Tudo começou a mudar quando um grupo de estudantes de história resolveu documentar os relatos. Eles estavam fascinados pelo passado do asilo, inaugurado no final do século XIX e conhecido por receber moradores com enfermidades mentais consideradas incuráveis na época. Entre documentos empoeirados e fotos amareladas, encontraram registros de um homem chamado Samuel Duarte, um interno que havia morado no local por mais de 30 anos. Samuel era um homem calmo, sempre discreto, mas algumas anotações indicavam que ele sofria de isolamento severo nos últimos meses de vida. Após a morte de amigos que dividiam o mesmo corredor, os estudantes decidiram passar uma noite inteira no asilo. Com câmeras, lanternas e gravadores de áudio, entraram pelo portão enferrujado. O ar lá dentro era pesado, carregado de um odor que lembrava madeira velha e limpeza muito esquecida. Cada passo ecoava pelos corredores, e parecia que o prédio inteiro respirava junto com eles. No primeiro andar encontraram uma ala que ainda mantinha camas antigas, algumas cobertas com lençóis amarelados pelo tempo. As paredes estavam marcadas com riscos e arranhões que pareciam antigos, mas estranhamente recentes. Ao se aproximarem de um quarto isolado, uma sensação de frio intenso tomou conta do grupo. As lanternas tremiam, e uma corrente de ar inexplicável fez com que os papéis antigos espalhados pelo chão se movessem sozinhos. Então, um sussurro baixo e quase inaudível começou a se propagar pelo corredor. Saiam! Saiam daqui! O grupo congelou. O som vinha de nenhum lugar específico e ao mesmo tempo perrecha ser Kalos. Um dos estudantes, corajoso ou imprudente, chamou pelo nome de Samuel, apenas para ouvir uma resposta ainda mais clara, agora como se alguém respirasse atrás dele. Durante toda a noite, objetos se moviam sozinhos, cadeiras eram arrastadas, portas batiam sem vento, e sombras surgiam nas paredes, algumas parecendo formar a silhueta de um homem. Os estudantes registraram tudo, mas nem todos tiveram coragem de permanecer até o amanhecer. Quando finalmente decidiram sair, notaram que o nome Samuel Duarte estava escrito com riscos nas paredes, como se tivesse aparecido durante a noite. A tinta era antiga, mas fresca, como se o tempo não tivesse passado. A partir daquele dia, relatos de moradores próximos ao asilo aumentaram. Alguns afirmavam ouvir passos na escadaria principal, risadas baixas e até sentir toques em seus ombros quando passavam perto do prédio. Uma senhora contou que certa noite viu um homem olhando pela janela do segundo andar, um olhar vazio e triste, que desapareceu antes que ela pudesse reagir. Os pesquisadores tentaram entender o fenômeno, analisando documentos históricos. Descobriram que Samuel Duarte havia sido um homem solitário, mas muito querido por alguns internos, especialmente aqueles que não recebiam visitas de familiares. Sua morte foi silenciosa. Ninguém da administração parecia lembrar de ter registrado a cerimônia de despedida. Muitos sugerem que ele permaneceu no local, ligado àqueles corredores e quartos que tanto frequentou, incapaz de deixar o asilo que foi seu lar por tanto tempo. Meses depois, outra equipe decidiu investigar o asilo. Dessa vez, instalaram câmeras noturnas e sensores de movimento em corredores que pareciam ser os favoritos de Samuel. Ao revisar as gravações, encontraram imagens perturbadoras, portas se abrindo e fechando sem intervenção, sombras de forma humana movendo-se rapidamente, e, em algumas filmagens, a figura de um homem observando-os da ponta do corredor, imóvel, como se estudasse cada passo deles. A história do espírito de Samuel Duarte se espalhou. Visitantes noturnos relataram sensações de tristeza profunda e solidão, como se estivessem na presença de alguém que passou a vida inteira em isolamento e agora buscava companhia, mesmo que de forma assustadora. Alguns tentaram conversar com ele chamando seu nome e pedindo para que se mostrasse, e em resposta ouviam apenas sussurros incompreensíveis, ou sentiam a brisa gelada de seu quarto tocar seus rostos. O asilo, hoje parcialmente abandonado, mantém portas trancadas e avisos de perigo, mas a curiosidade sempre atrai novos visitantes. Fotografias antigas de Samuel são encontradas em murais improvisados, e em cada uma parece que seus olhos seguem quem entra. Alguns moradores afirmam ouvir, à noite, um piano distante, com notas suaves e melancólicas ecoando pelo prédio, como se Samuel ainda buscasse conforto através da música que amava. Mesmo com todos os avisos, o fascínio pelo espírito do antigo morador do asilo cresce a cada dia. Pesquisadores, curiosos e moradores acreditam que Samuel Duarte não é apenas uma lembrança do passado, mas um aviso sobre a solidão, sobre a memória daqueles que foram esquecidos. E enquanto o vento passa pelos corredores antigos,
Parece que a história de Samuel continua viva, como um sussurro eterno que ecoa pela noite. Então, se você algum dia tiver coragem de visitar o antigo asilo, lembre-se, você não estará sozinho. Algo ou alguém pode estar observando, e a cada passo seu, o espírito do antigo morador do asilo se aproxima, silencioso, esperando companhia. Se gostou desta história e quer conhecer mais relatos arrepiantes e lendas urbanas reais, inscreva-se no Arquivo Sobrenatural e ative as notificações. Aqui, cada história é um convite para explorar o desconhecido, onde o impossível pode estar mais perto do que você imagina.